É, coleguinha! Então temos o nosso Linux devidamente instalado e eu acabei de entrar pela primeira vez e eu estou no TTY1. TTY1. O que é TTY? Era muito difícil para mim estar lá na linha 3000, 4000 de um arquivo e aí eu ter que sair desse arquivo, ver outra informação no Linux para continuar escrevendo aquele arquivo, voltar nele. Isso era muito difícil. Então os caras projetaram o seguinte: a possibilidade de você abrir 8 TTY, tá? 8 possíveis contextos de tela desse. Então você pode navegar entre eles. Então, por exemplo, eu poderia estar no arquivo, na linha 3000 e cacetada, lá no TTY1. Aí nossa, eu preciso de ver o nome daquele diretório. Eu apertaria Ctrl Alt F2, ele abriria uma tela preta, como se eu não tivesse logado. Aí eu logaria, navegaria, encontraria a informação que eu queria e apertaria Ctrl Alt F2. Eu voltaria para o primeiro TTY. E aí eu conseguiria continuar de onde eu estava. Então esse TTY, imagine que em uma época que não existia janela, era uma possibilidade de você abrir múltiplas janelas. Estou simplificando ao máximo aqui para um contexto de uma pessoa que é nova, que não é velho como eu, que teve que passar por esse tranco. Tá ok? Então você tem, quando você loga, né, no terminal, é o TTY1, tá? Quando você tem o TTY2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. No meu Linux, que é gráfico, né, que eu estou usando, é o F7, o TTY7 no caso, Ctrl Alt F7 é o TTY gráfico. Tá? Ele monta no gráfico. O que eu tenho que falar para vocês? Se vocês tiverem que ir para um terminal correto, a gente abrir o console, tá? Quando você está com o Linux gráfico. Quando você está no Linux terminal, você já cai no TTY1. Beleza. É importante. Tem uns erros de português ali, mas sem problema. Tá, aqui tô eu. Tem o sudo. Nós vamos precisar do sudo instalado. O sudo, ele é um programa, tá? Que me ajuda a questão de permissão. No passado, e é um erro muito comum, é a pessoa ficar sempre na conta de superusuário. Isso é um erro comum. Poder demais, poder demais. Grandes responsabilidades. Então, na verdade, nós instalamos o sudo e damos pequenas permissões para executar algumas coisas como superusuário. Nesse material, nas primeiras aulas, eu vou colocar o sudo com permissão total. Tudo bem? Mas no futuro eu vou mostrar para vocês como que você consegue, tipo, pro João, o João pode executar o fdisk. Só isso. Então o João poderia dar sudo fdisk e ele conseguiria executar. E a Maria fosse tentar dar um sudo fdisk, não ia conseguir, porque ela não tem a permissão. Então nós conseguimos fazer um ajuste fino. Então, por enquanto, vamos colocar tudo de tudinho. Vamos lá. Se eu tentar usar sudo, eu não posso. Tá? Bom, se o seu Linux não tiver o sudo, você tem que ir para substituição do usuário. Su. Quer dizer, tá em maiúsculo, né? O que é su? Su significa substituição de usuário. Temos livros mal escritos pra caramba que traduziu para superusuário. Porque se você der um enter aqui, ele vai te substituir para o superusuário. Mas por que ele vai te substituir para o superusuário? Porque você não definiu para qual usuário você quer ser substituído. Por exemplo, eu poderia colocar aqui João. Se existisse João no meu sistema, ele ia fazer uma substituição do meu usuário corrente, que é o user Linux, para o João. Lógico que pediu password, né? Entendeu? Então, como eu não coloco nada aqui, a substituição de usuário vai ser para o superusuário. Tô pedindo, é a mesma coisa que chegar aqui e falar assim, eu quero root. Eu quero fazer uma substituição para o root. Se você não coloca, é root. Entendeu? Entendeu? Não tem nada a ver com SU com superusuário. Uns livros mal escritos, rapaz. Entrei então, tá?
Eu entrei, tem duas formas de entrar, tá? Eu poderia ter feito login, mas nós geralmente desabilitamos a autenticação e o login do superusuário, que é algo que eu vou falar mais na frente para vocês. Cara, vamos lá. Para alguém te invadir, o que ele precisa? De uma vulnerabilidade na sua máquina. Tudo bem. Digamos que sua máquina não tenha vulnerabilidade, mas você expôs ela. Ah, ele precisa das suas credenciais. Então veja, você atualizou toda a sua máquina, deixou ela sem vulnerabilidade, mas mesmo assim você vacilou e deixou o superusuário como autenticável. E aí o cara já sabe a primeira charada. Temos duas charadas, usuário e senha. A primeira charada tá matada. Root. Agora só falta matar a charada da senha. Agora, quando você tem seu usuário, quem vai adivinhar que meu usuário, por exemplo, é o El com U em vez de W? Tudo bem que poderia, né? Jogadinha de palavras, né? Então, tem muita gente que coloca o nome dele. Isso é um problema. Eu utilizo User Linux por causa da aula, né? Então você, naturalmente, tem que ter um usuário não tão deduzível e uma senha não deduzível. Tá? E você desabilita o superusuário da autenticação. Acabou, cara. Você dificultou pra caracas a vida do invasor. Lembre-se que na security nós nunca vamos impedir um hacker de entrar. O hacker nunca vai ser impedido. Tá? Esquece. Não existe ambiente seguro. Mas nós vamos atrapalhar a vida dele de tal forma que ele vai preferir invadir outra pessoa. Ele vai preferir invadir outra empresa, que é fácil. A sua não. Entendeu? Então nós temos que dar trabalho pro hacker. Legal. Então vamos lá. Deixa eu tirar o microfone daqui, que o microfone atrapalha muito, cara. Vamos lá. Tô aqui, né? Se eu pegar você na minha aula com superusuário, eu te reprovo. Se eu tiver lá, eu sou professor, né? Tô lá na sala de aula, no laboratório. Se eu te pegar como superusuário, eu te reprovo, exceto nessa prática. Que eu vou pedir você para fazer isso aqui, ó. Tá? Vamos puxar para cá, né? Ah, cara, eu reprovo o cara sem dó, sem piedade. Nano, etc, essa barrinha aqui, ó, barra, etc, tá? etc, a sudo ers. Opa, acho que o sudo nem tá instalado. apt install apt sudo -y. O sudo nem estava instalado. Legal, agora o sudo está instalado. Então, sudo nano. Ah, eu não preciso do sudo, eu sou superusuário. Viu o vício de usar o sudo? Nano, etc, sudoers. Agora viu o sudoers. Enter. Bom, aqui, tá? O correto não é fazer isso, mas é que você está começando agora. Qual é o correto? O correto é você definir grupos. Então vai ter uma aula que eu vou te ensinar o que é usuário, o que é grupo. Aí lá a gente volta a falar de sudo. Tá? Porque você definiu os grupos aqui, os sudos aqui, e definiu o que ele poderia fazer cada grupo aqui na sua máquina. Então, por exemplo, o grupo USB pode acessar, por exemplo, os aplicativos de USB para mapear a sua carteira digital, né? Hard wallet, né? Sua hard wallet. Então você teria que vir aqui e mexer aqui. Por exemplo, é só um exemplo real que eu uso, né? Aqui no caso, eu vou fazer uma configuração bem simples, porque vamos chegar no capítulo de usuário no futuro, né? User Linux, tab, ou espaço, não importa, all. Tá? De todos os computadores, de todos os usuários, de todos os grupos, todos os comandos. Eu vou permitir tudo. Poderia colocar aqui, ó. Eu poderia colocar que só o user Linux só poderia rodar o fdisk, por exemplo. Né? Mas no caso aqui, porque nós estamos, né, começando agora, vou te dar permissão total e mais para frente a gente vai cortar essas permissões totais. Né? X, Y, tal. Como é que funciona? O Nano. Aqui no material de Linux, tá?
eu ensino a usar o Nano, né? Instalação do sudo, sudoers, eu explico tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, tá? E aí eu explico que eu fui muito rápido, desculpe. Quando eu tava lá digitando, eu pressionei Ctrl da esquerda, X. Ctrl X. Aí ele falou, você quer salvar? Ó, você consegue ver as opções, Ctrl X. E aí você dá um Yes. Com o mesmo nome? Sim. Bom, eu deixei um tópico aqui que é sobre o Nano. Ó. Se você não sabe mexer no Nano, eu deixei um tópico sobre o Nano, que é editor de texto Nano. Então eu explico como é que você faz para usar o Nano aqui. Beleza? Como é que você salva. Beleza, então vamos lá. Eu estava no... Instalação do sudo. Isso. Cadê meu Linux? Foi para onde? Aqui, ele aqui. Legal. Clear. Sempre limpa a tela, tá? Fica mais visível. Então, eu estou com o sudo instalado. Então, exit. Voltei para a conta de usuário comum. Daqui para frente, se eu te pegar você como superusuário, eu te reprovo. Sério. Sério mesmo. Aqui para frente a gente vai agora no sudo. Beleza? Tá bom. Quer testar? Sudo apt update -y. Vai me pedir minha senha do meu usuário, que é o 1264556. E aí ele vai atualizar. Se não, ele não deixaria atualizar. Significa que deu certinho. Beleza? Então instalei o sudo aqui. A explicação tá ali. Também tem explicação textual aqui, caso você queira seguir no modo textual. Bom, no próximo vídeo eu vou explicar a vocês como que instala um programinha que eu projetei para validar as práticas do aluno e dizer se o aluno está acertando ou errando. Então, até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau.